E até pegando esse gancho, assim, pensando na inclusão, né? Porque né, não é uma questão nesse assunto que a gente estava tão envolvido, mas eu acho que eu queria saber de você, assim, como foi o processo para escolher a escola do João, para o João entrar na escola, pensando que são políticas públicas que vão modificar e vão favorecer também o curso do desenvolvimento dessas crianças que estão com alguma questão no neurodesenvolvimento e que precisam de estímulo melhor, apropriado, adequado. E esse é um ambiente que a gente sabe que é extremamente potencial para enriquecer, né? O ambiente social, né? Tem outros modelos, mas nem sempre ocorre como imaginamos que poderia ser. Eu queria saber a experiência do João e depois também o que você acha, como que seria um processo ideal de inclusão também, pensando na experiência que o João teve e que a gente poderia promover. Eu acho que em termos de sociedade a gente tem muito que evoluir, assim, né? Em várias áreas. A gente estava falando aqui de justiça social, né? E em relação à deficiência também, a gente tem muito que evoluir em relação à inclusão dessas crianças. Então, a gente está num país que tem uma história muito recente, assim, de escravidão, inclusive, né? De como você olha para as pessoas que tinham doenças mentais, né? O Hospital Psiquiátrico de Barbacena tem 40 anos, 40 e poucos anos que ele foi fechado. Inclusive, minha avó foi uma das internas, né? E a gente nunca mais viu, minha família nunca mais viu. Então, assim, a nossa história com a deficiência e com as nossas questões sociais, ela é muito recente, né? Então, a gente está num processo de amadurecimento social muito grande. A gente está vivendo esse amadurecimento agora, né? O início desse processo de amadurecimento com uma grande resistência ainda das classes dominantes, né? Dos ditos normais, assim, das pessoas que estão dentro do padrão. Então, eu acho que eu vivi ainda com o João, eu vivo com o João, muita dificuldade na inclusão escolar dele, né? Começando, gente, que criança, assim como outras áreas, assim, outras pessoas que estão dentro da sociedade, elas ainda estão numa posição de muita vulnerabilidade. As crianças até ontem, a nossa geração com certeza apanhou dos nossos pais, né? Eu apanhei. Sim. Gente, anos 80 tinha cigarrinho de chocolate. Mas sempre teve voava aquela chinelo, coisa. né? Exatamente. Depois você cresce e começa a correr da mãe e do pai, né? Você vai ficando exatamente. esperto. Mas assim, não era... Eu também nunca fui espancada, mas apanhei de mangueira, apanhei de cinto, apanhei, porque era o que meus pais entendiam que era o caminho da educação. Sim, né? Eles tinham ali limites em relação a entender o processo de educação. Então, apanhei. E a gente olha para as crianças ainda com um olhar de muita violência, independente se essas crianças têm deficiência ou não, né? Então, o João, ele chegou no EMEI e teve uma história de violência com uma professora, né? Que são escolas públicas aqui de Belo Horizonte. No primeiro momento, eu pensei em colocar ele em uma escola pública, porque a gente sabe que as escolas públicas estão melhores preparadas para a inclusão do que as escolas particulares, que têm uma lógica muito mercadológica de resultado, né? As escolas particulares estão buscando o quê? Bons lugares no vestibular. Então, eu pensei, não é isso que eu quero para o João, né? Já não era o que eu queria para a Sophie, muito menos para o João, que é uma criança com deficiência. E aí, eu procurei um EMEI, mas ele teve uma experiência de violência com uma professora. Muito mais, eu acredito, pelo fato dele ser uma criança, do que necessariamente por ele ser autista, embora o autismo teve, sim, impactos ali. Ele era a criança que mais chorava na sala e ela não suportava choro. Então, ela acabava sacudindo as crianças, colocando elas no cantinho do pensamento, deixando sem intervalo bebês, né? Ele tinha 2 anos. Como é que faz a diferença a triagem da pergunta lá do questionário que você fez na PM? De saber, né? Devia ter passado o questionário. Você lida bem com choros? Você adora crianças? Porque você vai dar aula para criança, é igual trabalhar no berçário e não gostar de criança chorando, né? Exatamente. E não tem nada de errado de não gostar, igual as mães mesmo, que não suportarem crianças chorando. É muito difícil, gente. Não, elas podem comprar abafadores, podem comprar um fone, porque às vezes é melhor você aprender mecanismos, né, ambientais de adaptação do que necessariamente você querer que a criança pare de chorar, né? Então, que é o componente que talvez essa professora teria dificuldade ali, mas falta um pouco desse olhar ainda, de entender que nem todo mundo tem que ser bom em tudo, né? As pessoas ficaram presas nesse componente de dar aula para criança é simples, todo mundo pode dar. Eu não acho que é simples, não. Inclusive, os países, difícil, né, gente, a Finlândia, os países que têm bons resultados, os professores
professores que dão aula para os pequenos são os mais capacitados. Exatamente. Porque o grande se vira bem lá, né? A gente tá na faculdade... E a infância acham que a gente pisa a vida inteira. Tem essa frase que eu não sei de quem que é, se vocês conseguirem pesquisar aí. Não é minha, né? Mas é real, né? É muito importante a gente dar boa educação para as crianças. A gente está no período, como a gente tem falado, de neuroplasticidade, né? Com muito desenvolvimento cerebral, do comportamento de aprendizagem. É um momento de afeto, de cuidado, né? E infelizmente, o João não encontrou isso na EMEI. E a gente, as EMEIs são por bairro, né? E a gente só tinha uma que ele poderia ter acesso. Então, como aconteceu esse episódio de violência, e eu entendi que coordenadora, que diretora sabiam, porque uma funcionária denunciou para mim em segredo que havia essa violência não só com o João, mas que ele tinha passado por um episódio mais importante de violência, mas com as outras crianças também, e que todo mundo sabia. Então, todo mundo meio que acobertava a professora, que ela tinha, sei lá, 30 anos de carreira e ninguém queria tomar providências. Porque é desconfortável, né? Claro. Tomar providências. E aí, eu preferi tirar ele da EMEI porque eu também não quis deixar ele mesmo em outra sala, sabendo que eu tinha coordenadora e diretora que eram, de certa forma, coniventes com uma postura violenta contra as crianças, né? E o que despertou pra gente o gatilho foi que ele estava desfraldado e toda vez que a gente levava ele para EMEI, que a gente chegava na porta, ele fazia xixi na calça. Então, a minha mãe falou, não, isso está muito estranho. Tá muito estranho, aconteceu alguma coisa. Aí minha mãe super sociável, minha mãe completamente diferente da gente. E lá, conversa com outra, até que ela conseguiu uma fonte de informação. Ela que fez esse processo de investigação, né? Investigativo da sua mãe, então, né? O fofoqueiro, com certeza. Então, ela conseguiu essa fonte. Daí, a gente foi ali para procurar outras escolas, mas a gente mora afastado. Então, a gente não tem tantas possibilidades assim. Eu não queria uma escola que fosse muito longe, porque é muito difícil, gente. Quem tem filho pequeno sabe. Esse deslocamento de escola, vai para a escola, busca, leva. Sim. Eu e o Samuel trabalhamos. Então, eu optei por uma escola perto, a escola onde a Sof estava, que eu também não estou satisfeita com a escola, que tentou esconder o diagnóstico do João. Assim que a gente chegou lá, eu tomei um esporro no primeiro dia, porque eu tinha mandado o diagnóstico por e-mail. E aí, eu estava sendo esperada pela coordenadora da série para me dizer que esse tipo de coisa a gente não fala por e-mail. Que tipo de coisa? É um diagnóstico. Tá tudo bem, ele é cruzeirense, ele tem cabelão e ele é autista. Tá tudo certo. Todo mundo aqui pode saber disso. Inclusive, eu gostaria que soubesse, porque afinal ele tem uma crise na escola. Eu quero que o porteiro saiba, eu quero que o cuidador saiba, né? E aí, assim, tentei conversar várias vezes. Eles são uma escola, assim, que tem uma conversa muito macia, eles são muito bons em habilidades sociais, mas não colocam nada em prática. Então, eu acabei notificando a escola extrajudicialmente e eles responderam igual um aluno da 5ª série, a minha notificação. Então, hoje eu tenho um escritório que está atuando, né, junto comigo, para impedir que o João sofra bullying, principalmente porque ele começou a ter episódios de bullying que escalaram para violência física, assim. A criança coloca o pé para ele cair. Aí, e o João... de provocação mesmo. Provocação. Assim. E o João é uma pessoa maravilhosa. Eu amo meu filho demais, assim. Ele fala assim, mamãe, hoje os caras não implicaram comigo. Os caras são esses colegas, que provocam ele. Interessante. Entendi.